Pessoal, confesso que eu não sei em qual sessão ainda se enquadrará esse vídeo, mas eu queria inicialmente dizer para vocês o seguinte, que às vezes a gente compra algumas coisas, por exemplo esse filme aqui, Todos os Homens do Presidente, é um filme clássico, a respeito do jornalismo, trata de jornalismo e da descoberta de um escândalo de origem política que fez cair um presidente americano na década de 70, no caso Richard Nixon. Às vezes a gente compra um item como esse aqui e fica lacrado por muito tempo, apesar que eu já vi esse filme antes, mas fica lacrado e a gente não vê. Pessoal, às vezes se você postar uma foto, talvez alguém que está vendo esse vídeo já passou por isso, posta uma foto, mas você compra para ficar guardado. Então eu queria dedicar esse vídeo inicialmente para você que tem esse pensamento, você compra para ficar guardado. Então vamos lá. Para quem tem assinatura do canal HBO Signature, um dos canais do pacote HBO, nesse Signature passou há algum tempo atrás um documentário que se chama O Homem do Jornal, a vida de Ben Bradlee. Esse Ben Bradlee eu não conhecia pelo nome. Ele foi o editor do Washington Post justamente na época em que esse escândalo que esse filme retrata foi descoberto. O Ben Bradlee, o documentário mostra, ele inicialmente ele quis se tornar jornalista, aí vocês vão entender as conexões. Ele quis se tornar jornalista depois que ele viu um filme chamado Correspondente Estrangeiro, do Alfred Hitchcock. Então vamos lá. Eu gostei do documentário e aí o que acontece? Vendo ele, eu descobri que esse Ben Bradlee, ele se tornou próximo do Kennedy, a ponto de frequentar a casa do Kennedy, das esposas deles se interagirem, eles passearem de barco, se tornaram amigos mesmo. Ele acompanhou todo passo a passo da carreira do Kennedy. E depois que a viúva depois que o proprietário do Washington Post, que era um jornal local de Washington, não tinha um espectro nacional, uma abrangência nacional, depois que o proprietário comete suicídio, a viúva dele, chamada Catherine Graham, ela assume o jornal e contra todas as expectativas até então, uma sociedade machista. Se você já viu Mad Men, vocês vão entender o que se passava com mulher nos anos 60. Ela resolve dar uma guinada no jornal. Então ela contrata várias pessoas que ela considerava expoentes, e uma delas o Ben Bradlee, para se tornar o editor do jornal. E durante essa gestão do Ben Bradlee, esse documentário em questão, ele mostra que através de contatos, toda uma sequência de eventos, eles chegam a essa situação que é retratada nesse filme, que é o caso Watergate. Então esse documentário sobre a vida desse editor, ela passa por esse período, como que o jornal se tornou grande depois disso, de uma coisa local ele se torna nacionalmente, tem uma abrangência nacional. E curiosamente nesse período eles estavam para abrir capital. Havia toda uma questão de se assumir ou não o risco de se publicar uma notícia dessa época. O Nixon na época era poderosíssimo. E mostra todo o jogo de bastidores por trás dessa matéria a qual esse filme retrata. Aí vamos lá. E ainda sobre o documentário, o jornal passa a ter uma relevância nacional a partir de então. Mostra que nem tudo foi um mar de rosas, mostra que o jornal também errou no final dos anos 80, início dos anos 80, aliás, quando uma aspirante lá, a destaque do jornal, uma jornalista, resolve publicar um vídeo, uma matéria, aliás, sobre uma criança que se tornou adicta, né, viciada, com acho que 11 anos, e depois descobre-se que não tinha nada a ver essa situação, mostra o que o Ben fez para contornar essa situação. E aí a gente volta para... Eu recomendo que vocês vejam, talvez já tenha saído do ar, mas essas coisas estão sempre se repetindo. Chama-se
Ben Bradlee, o Homem do Jornal, tá? No HBO, num dos canais HBO, pode ser que reprise em algum dos outros, são vários, né? Mas nesse caso passou no Signature. Mas aí a gente vai lá. Então o que acontece? As coisas ficam guardadas, esse aqui é outro caso. Eu gostei muito da história, sempre me interessei muito pela América dos anos 60 e 70. E aí, depois eu vi que havia esse filme, eu comprei num desses queimões aí, que queimam os filmes a preço de quase, vamos dizer assim, de banana. Aí descobri que tem um filme do Spielberg chamado The Post, o subtítulo é A Guerra Secreta, onde justamente se retrata o que aconteceu pré-Watergate entre a esposa do dono do Washington Post assumiu o jornal após o suicídio dele, no caso aqui é vivida pela Mary Streep, e no caso aqui o Ben Bradlee é vivido pelo Tom Hanks, né? E o Tom Hanks, e esse filme vai tratar justamente dessa jogada de bastidores entre a Catherine Graham assumiu o Washington Post e decidiu ou não, e havendo toda uma série de questões por fora, a amizade dela com o McNamara, que era assessor do Nixon, ela era próxima do McNamara, e aquela pressão de se publicar ou não, porque estaria dando problema, né? Estaria causando problema ao McNamara, e ao mesmo tempo o jornal estava para ir à Bolsa de Valores, né? Abrir o capital. E aqui o filme retrata isso. E tem um documentário muito grande, que é o que também é uma das coisas que mais vale a pena nesse DVD, que no caso a gente, quem gostou da história aqui é um complemento, que trata aqui, chama Layout, Catherine Graham, Ben Bradlee e The Washington Post. É um documentário assim bem feito, com um bom tempo de duração, que complementa esse outro do Ben Bradlee que passa no HBO. O filme também é muito bom, trata toda dessas... Na verdade, o que é curioso é o seguinte, que o filme ele acaba justamente onde esse começa. É um bom complemento. Você pode acabar um e ver o outro. Praticamente é uma sequência, tá? Esse aqui todo mundo já viu, já ouviu falar, eu não vou entrar nos detalhes dele. Mas aí, voltando àquela situação das coisas guardadas, né? E que muita gente não dá valor e acha que é mera acumulação. Mas aí às vezes a gente precisa de um startzinho, né? No caso foi esse documentário da HBO, para descobrir que às vezes o legal é isso. E às vezes você vê que você tem as coisas ali, quando te interessam, chega a hora adequada, aquele momento de ver aquilo, né? Você tem aquele start para te despertar e realmente ver aquilo com interesse, não ver por ver, como diria um amigo meu, ver a esmo, né? E aí, outra coisa que eu descobri é que, como o Brian Bradley mencionou que havia começado a ver o filme por causa, aliás, ver o filme não, a se tornar jornalista por causa do filme Correspondente Estrangeiro, do Alfred Hitchcock, eu tive a curiosidade de olhar nos meus arquivos, digamos assim, e ver que eu tinha essa caixa da Versátil, chamada Cinema de Hitchcock, e dando uma olhada, eu sabia que se tratava da primeira fase do Hitchcock, com os filmes ainda em preto e branco, né? Acho que isso aqui é a fase inglesa dele. E eu verifiquei que havia o Correspondente Estrangeiro disponível na caixa no disco 2. Provavelmente os filmes eram restaurados, são restaurados, né? Tem o capricho e o esmero que já é de costume da Versátil. Então eu peguei e fui ver Correspondente Estrangeiro. Tive vontade de ver, né? Por curiosidade de ser uma coisa que despertou nesse Ben Bradlee a vontade de ser jornalista. E eu comecei a ver o filme e eu queria indicar para vocês que vejam, tá? Seja de que forma for, mas tentem ver, porque já entra numa outra coisa que é o seguinte: como é bom ver um filme bem feito, né? Mesmo um filme em preto e branco antigo, você vê que o Hitchcock ele tem uma assinatura. Mesmo para aquela época, ele não perde, ele mesmo uma carreira, digamos assim, de iniciante, ele não perde a mão. Já estava ali tudo aquilo que ele mostrou mais tarde. E nesse filme, eu queria chamar a atenção para vocês o seguinte: tem uma cena no final, já quase no final do filme, que é uma cena onde o avião
ele cai ao mar, cai no mar. E assim, para aquela época, é uma das coisas mais impressionantes, assim, se você vê também o contexto, né? O filme aqui, vamos voltar. Correspondente Estrangeiro é de 1940, tá? Ele foi indicado a 6 Oscars. Como que em 1900, você tem que olhar com a ótica de 1940, tá? Não adianta você querer ver comparar isso com computação gráfica, CGI, essas coisas todas que existem hoje em dia, não. Mas para aquela época, como que a cena de um avião caindo ao mar, ela é muito bem feita e posteriormente as pessoas a derivam. Como que quando a pessoa é gênio mesmo, a gente vê que tá ali já, a pessoa já demonstra ali, tá, já, desde cedo, né, digamos assim. Vejam por essa cena. O filme é muito bom do início ao fim, mas vejam essa sequência que vale a pena, tá bom? Então é isso. Se você se interessou por esse universo do Washington Post, da história do Washington Post, desse cara em si, esse editor, então eu recomendo, veja Correspondente Estrangeiro, do Hitchcock. Você vai estar lá a questão do jornalista, e os diálogos são ótimos, viu, gente? Relembrando aqui, são muito inteligentes. Veja Correspondente Estrangeiro, que aqui a gente tem nessa edição o Cinema de Hitchcock, é o volume 1. São 6 clássicos do Hitchcock, lançados pela Versátil, deve estar em catálogo, que isso foi relançado. Vejam Correspondente Estrangeiro, vejam o documentário e vejam o The Post, A Guerra Secreta, do Steven Spielberg, né? Que trata da ascensão do Washington Post a um jornal de abrangência nacional, um destaque mundial também, por causa da cobertura, né, e da coragem que eles tiveram em lançar os documentos, né, que levaram ao caso Watergate. Na verdade, relembrando aqui, o The Post, ele trata de uma sequência de documentos que foram criados pelo Robert McNamara na época da guerra, que deveriam ter sigilo, porque esses documentos eles serviriam para que os políticos americanos, ao ter conhecimento desse documento no futuro, não cometessem os mesmos erros cometidos no Vietnã. E esses documentos vazaram por causa de um agente que achou a guerra, ele vendo os documentos, sei lá quantas mil páginas, ele conseguiu xerocar e levou para os jornais. Só que o Post, ele teve coragem de publicar, enquanto o New York Times ele travou. Na verdade é isso. E esse aqui já, na verdade, é que trata, esse termina com a publicação dos documentos, e lançando a luz da questão do Nixon tá perdendo, ter chegado aos olhos do público que o Nixon errou a mão, que a guerra era, e já sabia-se por causa dos documentos aqui descobertos e publicados do McNamara, dos diários do McNamara. A guerra era um erro e todo mundo sabia disso, o Nixon sabia, a gestão do Nixon sabia. E aqui já é outro escândalo, né, que por causa das coisas alcançadas aqui no período anterior, o Nixon tenta invadir o escritório do partido da oposição, né? Já é outro escândalo, mas também coberto pelo Washington Post. Então tá aí, gente. Espero que isso sirva para indicar vocês, a instigar vocês, a incentivar vocês, ou servir como uma dica para que vocês vejam tanto documentário sobre a vida do Ben Bradlee, que trava línguas danado, né? Do Ben Bradlee, e tanto o filme do Hitchcock, Correspondente Estrangeiro, como The Post e Todos os Homens do Presidente, tá bom? Um abraço e até o próximo vídeo.